Olá, seja bem-vindo à disciplina de Ética e Legislação. Na aula de hoje vamos falar sobre os princípios e fundamentos da ética. A discussão de ética, ela tem estado muito presente nos dias atuais. A humanidade encontra-se em crise moral que é refletida pela violência, egoísmo, indiferença para com o seu semelhante, desejo desenfreado pelo poder, não respeitando as diferenças entre os indivíduos e assim causando uma crise ética tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. O objetivo a ser alcançado aqui com essa disciplina é conscientizar os futuros engenheiros mecânicos a exercerem com dignidade e honradez as ações profissionais. Para que sejamos profissionais integrais, é necessário que divulguemos e apliquemos perante a sociedade os princípios e valores éticos da profissão. Há uma confusão entre as palavras moral e ética, e essa confusão ela já existe há séculos. A própria etimologia desses termos gera confusão. Ética vem do grego ethos, que significa modo de ser, e moral tem sua origem no latim, que vem de mores, significando costume. Ética pode ser definida como o conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive, garantindo assim o bem-estar social. Valores são características morais que todas as pessoas possuem e servem para orientar os indivíduos em relação aos seus comportamentos e ações, na satisfação de determinadas necessidades. Éticas, então, são normas individuais, ou seja, um conjunto de condutas tomadas por uma pessoa sem que necessitem de leis para isso. Ela segue essas normas pelo simples fato de saber que estão corretas. Por exemplo, imagine que alguém deixe cair alguma coisa no chão sem perceber. Você vê, pega o que caiu no chão e vai atrás da pessoa para devolver. Essa é uma conduta ética para você. Você fez isso porque você achava ser uma atitude correta. Ética, então, é o estudo dos direitos e deveres das pessoas, das regras morais que as pessoas aplicam ao tomar decisões, da natureza das relações entre as pessoas e do sistema de regras que governa a ordenação de valores. A seguir, vamos falar sobre os valores éticos da humanidade, e estes são a ética como princípio básico, a integridade, a responsabilidade, o respeito às leis e regulamentos, o respeito pelos direitos dos demais cidadãos, o amor ao trabalho, o esforço pela poupança e pelo investimento, o desejo de superação e a pontualidade. Ser ético é ser responsável por suas atitudes, é agir direito, proceder bem sem prejudicar os outros, é ser honesto em qualquer situação, é ter coragem para assumir seus erros e decisões, ser tolerante e flexível e, acima de tudo, ser humilde. Agora podemos definir a moral como um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem em sociedade, ou seja, que orientam sobre o bem ou o mal, o certo ou o errado de uma ação. Essas normas são adquiridas pela educação, pela tradição e pelo cotidiano. Moral, então, são normas sociais, ou seja, um conjunto de condutas pré-estabelecidas por uma sociedade e que são consideradas corretas por um grupo de pessoas e não por um único indivíduo. Por exemplo, ter um companheiro ou uma companheira única num casamento é um valor moral pré-estabelecido pela nossa sociedade e que pode mudar em outras sociedades. Há sociedades em que a poligamia é algo normal.
Mas em nossa sociedade é uma questão de moral você ter um único companheiro num casamento. Alguns conceitos ainda são fundamentais. O que seria a moral? A moral é não ter moral, não ter consciência do que seria certo ou errado em termos morais. Já imoral é saber que é certo e errado moralmente e agir cometendo o errado, ou seja, agir contra a moral. A moral, então, ela ordena, a ética aconselha. A moral responde à pergunta: o que devo fazer? Já a ética, a pergunta: como devo viver? A grande doença do ser humano, tanto mental quanto física e social, está na sua falta de ética. Vamos agora verificar mais algumas diferenças entre ética e moral. Uma complementa a outra. A ética é princípio, moral são aspectos de condutas específicas. Ética é permanente, moral é temporal. Ética é universal, enquanto moral é cultural. Ética é regra, enquanto moral é conduta da regra. Ética é teoria, já moral seria a prática. Agora vamos definir os conceitos de legalidade e legitimidade para que depois possamos correlacionar os mesmos à ética e moral. Legal e legítimo não significam a mesma coisa. Legalidade se refere ao respeito ao direito, está relacionada a um instrumento legislativo. Já legitimidade se refere à aceitação social e está relacionada com o Estado democrático. Lícito e legítimo atende o direito positivo e o interesse coletivo. A ética é a noção do bem, é permanente e universal. Portanto, ética relaciona-se com legitimidade, que é as características éticas do homem. Já a moral é uma regra do bem conviver na sociedade, relaciona-se com leis, posturas sociais e posturas religiosas. É variável de acordo com as regiões e culturas e pode ser mutável ao longo do tempo. Dessa maneira, ela se relaciona com legalidade, que seria as características morais de uma sociedade. Vamos agora à definição de deontologia, ou seja, ciência dos deveres. Deontologia pode ser definida como conjunto de normas que indicam como devem se comportar os indivíduos na qualidade de membros de determinado corpo socioprofissional. Também é conhecida como ética profissional. Ética profissional, então, pode ser definida também como sendo um conjunto de regras morais de conduta que o indivíduo deve observar em sua atividade, no sentido de valorizar a profissão e bem servir os que dela dependem. As normas deontológicas são inscritas nos códigos de ética de cada profissão. Normas que servem como padrão de conduta para os profissionais em suas relações com os membros da própria categoria, com profissionais de outras categorias, com seus pacientes, clientes, família de pacientes, autoridades, poder judiciário, administração, entre outros. A ética na engenharia pode ser dita como o engenheiro cumprindo com todas as atividades de sua profissão, seguindo os princípios determinados pela sociedade e pelo seu grupo de trabalho. Entre os princípios fundamentais da ética, temos a autonomia, que revela que indivíduos capacitados podem deliberar sobre suas escolhas pessoais e devem ser tratados com respeito pela sua capacidade de decisão. Um outro princípio é o de beneficência, que refere-se à obrigação ética de maximizar o benefício e minimizar o prejuízo. Ou seja, o profissional deve ter convicção e informação técnica suficiente
que assegurem ser o melhor a se fazer naquele determinado momento. E o princípio da justiça, que estabelece a equidade como condição fundamental, a obrigação ética de tratar cada indivíduo conforme o que é moralmente correto e adequado, e de dar a cada um o que lhe é devido. Ética empresarial é o ramo da ética diretamente ligado às empresas, que é referente à conduta ética das empresas. Em outras palavras, são as ações praticadas pela empresa que visam o bem e impactam positivamente sobre o meio ao qual ela se insere. Como os indivíduos possuem valores morais diferenciados, as organizações devem ser explícitas com referência às suas expectativas e ao que seja o seu padrão moral, o que é certo e o que é errado no seu fazer negócio. Assim, o Código de Ética, ele define o comportamento considerado ético e fornece por escrito um conjunto de diretrizes que todos os funcionários ou associados devem seguir. Assim, os objetivos do Código de Ética são afirmar a ética de seu comportamento moral, permitir que todos dentro e fora da organização conheçam o comprometimento da mesma com a sua definição de padrão de comportamento ético, fazer com que todos saibam o que os dirigentes esperam e que os funcionários ajam de acordo com esse padrão. Em relação aos aspectos gerais, podemos dizer que o comprometimento da organização é demonstrar ostensivamente que opera a partir dele na prática de seu cotidiano, desenvolvido por um comitê representativo de todos os grupos e níveis funcionais e gerenciais, se necessário, contar com uma consultoria externa. Diretrizes para todo o amplo conjunto de relações negócio-sociedade. Implementação seria comunicar a necessidade e o valor para garantir a aprovação e o apoio. Linguagem fácil, informação de que não deve ser violado, mas afirmativo, enfatizar condutas que devem ser demonstradas em vez de destacar o reprovável. Após elaborado, comunicado e compreendido, o comitê deve providenciar uma auditoria, que seria o feedback de aplicação desse código. Os benefícios para a organização em se ter um código de ética são o fortalecimento da sua imagem, capacidade de atrair e reter talentos, maior comprometimento e lealdade dos empregados, que possam se identificar melhor com a organização, maior aceitação pelos clientes, que cada dia se tornam mais exigentes, maior facilidade de acesso a financiamento, pois é real a tendência de fundos de investimento passarem a financiar apenas empresas socialmente responsáveis, e contribuição para sua legitimidade perante o Estado e a sociedade. Por hoje é só e até a próxima. Nas próximas aulas, vamos aprofundar alguns conceitos relacionados com a ética. Até mais!